temperatura está no seu ponto mais baixo, é quando a diversão está no seu auge. Mas então tempo de carnaval. É divertido se fantasiar e interpretar um papel. A vida é aproveitada ao máximo. E em nenhum outro lugar o carnaval é celebrado com tanta intensidade ou estilo como em Veneza. É nos meses de inverno que Veneza é particularmente fascinante para seus visitantes. De uma maneira tranquila, as magníficas fachadas dos edifícios no Grande Canal podem ser admiradas. E quando Veneza eventualmente desaparece na névoa, há uma espécie de melancolia. Não uma melancolia de desespero, mas sim uma que é doce e convidativa. Envolta em névoa e povoada por formas mascaradas, é agora que Veneza se torna irresistivelmente romântica. Como o romancista austríaco Franz Grillparzer uma vez escreveu sobre a Praça de São Marcos: quem não ouve seu coração bater aqui, não tem nenhum. O poder da história invade os sentidos e a vista corta o canal para... de uma maneira especial. As máscaras de carnaval se misturam perfeitamente com a arquitetura da cidade da Lagoa. É como se estivesse em um magnífico palco, criado por um cenógrafo engenhoso. Tudo é jogo, disfarce e admiração. Como nos tempos antigos, a Praça de São Marcos é o centro do carnaval. Sob as 5 cúpulas da Catedral de São Marcos, de estilo bizantino, um espetáculo colorido se desenvolve quando formas mascaradas passeiam sob os arcos e arcadas dos grandiosos edifícios. Mesmo durante o carnaval, os pombos são os governantes secretos de Veneza. Eles pertencem tanto a esta cidade quanto os gondoleiros e o cheiro dos canais. Durante o carnaval, as horas passam sem perceber para aqueles que celebram. Assim, o relógio na Praça de São Marcos não tem nada para badalar. O dia e a noite pertencem aos prazeres dos mascarados. Por que o carnaval, com suas máscaras e fantasias, se encaixa tão bem na cidade, é bastante fácil de explicar. Porque aqueles, em trajes de gala, assim como a própria Veneza, parecem reservados e misteriosos. E ao mesmo tempo adoram ser admirados. A palavra vaidade não tem significado negativo aqui.
explicar. O termo carnaval é uma combinação das palavras carne e veil, que traduzidas significam carne e necessidade. Portanto, carnaval significa a necessidade de carne. Pouco antes do jejum da Páscoa, as pessoas queriam se entregar ao prazer da carne, que era proibida a partir da quarta-feira de cinzas. Portanto, todas as restrições sociais foram suspensas por um período limitado de tempo. Esse prazer era da mais alta prioridade. A máscara era a oportunidade ideal para uma nova identidade. Mulheres se tornavam homens, os pobres se tornavam ricos e os velhos podiam se tornar jovens novamente. As máscaras estão intimamente associadas à história de Veneza. Elas foram mencionadas pela primeira vez em uma lei que foi aprovada em 2 de maio de 1268. Determinava que aqueles que usavam máscaras não podiam jogar ovos. O comportamento das máscaras para os venezianos, portanto, tinha certas limitações. Com muita frequência, o anonimato das máscaras era usado como desculpa para realizar atos desagradáveis e ilegais. Afinal, quem não gostaria de jogar alguns ovos? A proibição das máscaras tornou-se uma necessidade, especialmente porque era difícil seguir os malfeitores anônimos através das ruas estreitas e labirínticas da cidade da Lagoa. Hoje, a população mascarada não representa um problema para as autoridades. Eles se mostram em público, geralmente em um dos cafés ao redor de Sante, Praça de São Marcos. No mais famoso, o Café Floriani, inaugurado em 1720, Goethe tomava seu café. E até hoje, esta cafeteria, com seus preços um tanto inflacionados, é um ponto de encontro favorito tanto para artistas consagrados quanto para aspirantes. Aqui, busca-se inspiração. Revitaliza-se a criatividade ou, como qualquer um em uma cidade romântica deve sempre fazer, flerta.
naqueles sem máscara, é fácil encontrar uma. Numerosas lojas de máscaras oferecem uma variedade de estilos ou elas podem ser alugadas. Cuidado, no entanto. Uma máscara pode custar tanto quanto um par de sapatos italianos novos e finos. Com ou sem máscara, possivelmente não há melhor maneira de desfrutar de um passeio pela cidade do que em uma romântica gôndola. Elas deslizam pelos estreitos becos sinuosos e sobre o majestoso Grande Canal. E se houver um desejo de melancolia, então pode-se olhar para a Ilha dos Mortos, San Michele, onde Stravinsky está enterrado. Antigos palácios com fachadas magníficas e interiores ainda mais magníficos. Os dias em que Veneza ainda era uma potência mundial, assim como aqueles tempos em que sofreu declínio econômico, apenas uma coisa permanece inalterada. Veneza sem máscaras é impensável. As máscaras frequentemente causavam problemas em Veneza. Em 1339, pessoas com máscaras foram proibidas de vagar pela cidade à noite. E em 1458, as autoridades tiveram que ir mais longe. Após vários incidentes deploráveis, homens vestidos como mulheres foram proibidos de se infiltrar em conventos. Tempos selvagens. Uma máscara predominante até hoje é a máscara de bico. Mas não foi um pássaro que foi usado como modelo. Era o disfarce dos médicos da peste venezianos que o usavam para se proteger da infecção. As fantasias, que refletem as influências das eras renascentista e barroca, são aquelas que melhor se integram com a arquitetura da cidade. Ainda hoje, Veneza é representativa dessas épocas. A cidade era antigamente não apenas uma metrópole turística, mas também o centro do poder. Na estação fria, Veneza está envolta e escondida na névoa, assim como as máscaras escondem aqueles que as usam. Poucos sentem falta do sol dos meses de verão com seu calor opressivo, que intensifica o cheiro dos canais.
E o céu cinzento é um aliado ideal dos mascarados, porque, diante deste fundo, o brilho de todos os trajes coloridos e brilhantes ganha vida. Que as máscaras são sinônimo de sedução é evidente. Não é por acaso que Veneza foi o lar de Casanova. Quer concordem ou não, os pombos na Praça de São Marcos têm muita concorrência. Durante a frenesi do carnaval, especialmente quando se trata de chamar a atenção, hoje em dia, aqueles que realmente participam do carnaval raramente são os próprios venezianos. Em vez disso, os participantes chegam de muitos cantos do mundo e imediatamente se lançam no caos das celebrações. Ao longo das décadas, uma pergunta sempre permanece: quem ou o que está escondido por trás da máscara? O jogo de disfarce e sedução é universalmente fascinante. Hoje em dia, ao passear por Veneza e observar a profusão de máscaras entre os edifícios, é difícil imaginar. Não houve carnaval nesta, a cidade mais bonita do mundo, por cerca de 200 anos. Isso porque, no final da gloriosa República, o carnaval foi abolido pelo imperador francês Napoleão. Foi somente em 1979 que hoteleiros e operadores turísticos se reuniram e despertaram Veneza de sua hibernação de inverno. Mesmo para as máscaras, não houve redenção durante os anos sem carnaval. As autoridades alertavam repetidamente que criminosos e agitadores políticos explorariam o uso de disfarces para seus próprios fins. Quando Veneza fazia parte do Império Austríaco, o governo vienense proibiu o uso de máscaras. As únicas exceções feitas eram para eventos privados ou festas de VIPs, como os grandes bailes da Casa de Ópera La Fenice. A
agitação e o burburinho da celebração diurna são bastante contidos em comparação com os da noite, quando o crepúsculo se aproxima e sinaliza o início das atividades noturnas. Há uma sensação de tensão no ar. Pode-se sentir as festividades iminentes ou, em total contraste, uma sensação de melancolia. E particularmente quando Veneza vestiu o traje das névoas e quando as gôndolas estão de luto, à noite, o Carnaval de Veneza é celebrado em inúmeras festas. Aqui, a joie de vivre explode e é absorvida pela agitação mascarada. A ordem do dia é aproveitar ao máximo cada segundo e se lançar completamente no jogo. As máscaras confundem e instigam uma perseguição. As festividades transformam o carnaval veneziano em uma máquina do tempo. É-se transportado para outra época, para tempos anteriores, não necessariamente melhores, mas certamente mais emocionantes. E é fácil entender como Casanovas são sinônimos desta cidade. Carnaval em Veneza, uma passarela única onde a vaidade pode ser exibida sem vergonha, onde apenas uma simples máscara de papelão não é suficiente, e onde a inspiração para se vestir, disfarçar e encantar é essencial. Aqui, todos são artistas em busca da admiração da multidão, permitidos a aparecer entre paredes românticas e em celebrações magníficas. No tempo de carnaval, apenas a falta de imaginação é proibida. À medida que as horas passam, a realidade se transforma em fantasia, até que nas primeiras horas da manhã, exausto, alguém cai na cama. Você pode descartar o Carnaval de Veneza como uma atração turística superficial, mas isso seria ignorar como a tradição inspirada, a melancolia e a felicidade se unem aqui. Na cidade lagunar do Carnaval, qualquer conflito é transformado em uma única celebração da vida. A cada ano, o Carnaval proclama que Veneza vive. Esta é a cidade sobre a qual Jean Cocteau exclamou: aqui, os pombos andam e os leões voam.